aquele que permanece. Que aqui jaz, né, foi jogar no Vasco. Então, realmente, com a falta dele e da Miss Minutos, que é a inteligência artificial, como comentei antes. Peraí. Hum. Foi jogar no Vasco é foda, cara. Vamos todos cantar de coração. Olá, família. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, independente do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Eu sou Cruz. Eu sou Lombardi. E sejam muito bem-vindos novamente à Casa 327. No dia de hoje, vamos falar sobre o segundo episódio da segunda temporada do nosso queridíssimo Deus da Trapaça de Loki, tá? Então, vamos resumir para vocês e também fazer um pouco de análise deste episódio para que vocês entendam um pouco mais do que ocorreu e também tirar essas possíveis dúvidas. Então, sem mais delongas, vem com a gente nessa. O episódio 2 começa um pouco depois do término do episódio 1, tá? Tem um gap de tempo aí que aconteceu algumas coisinhas que a gente vai discutir já já. Basicamente, Loki e Mobius, eles estão à procura da Sylvie dessa vez, né, não, Cruz? Exatamente. A única pista que eles têm no momento é o Tempad do Caçador X5. E eles acabam descobrindo que o X5 voltou no tempo pra viver a sua vida normal que ele tinha antes da AVT. Então, Loki e Mobius, eles voltam pra 1977, né? Eles vão pra West End, em Londres. A identidade dele é um cara chamado Brad Wolfe. Naquela época, ele é um ator de filmes de Hollywood. Então, assim que Loki e Mobius chegam, eles começam a sua caçada do Caçador X5. Aqui, pessoal, só para uma pequena observação, esse personagem que o Brad está interpretando, o Zeniac, né? Na verdade, é um vilão de Thor, né? Dos quadrinhos. E aqui a Marvel faz esse easter egg, né? Essa brincadeira que a gente tem. Apenas um comentário, apenas um easter egg que acontece nesse episódio, vocês entenderem quem é esse personagem que ele tá interpretando. Esse Zeniac aí, pessoal, ele é um vilão bem desconhecido de Thor, ele é bem secundário mesmo, então normalmente vai ser difícil alguém pegar essa referência aí. Então, Loki e Mobius, eles começam a caçada. E aqui também, pessoal, a gente vê até um pouquinho mais dos poderes do Loki em ação. Outra coisa que é bem bacana a gente comentar é que, cara, como esse Brad Wolfe corre igual o Tom Cruise, cara, é muito parecido. Ele e o Loki, na verdade, né, aquela corridinha, aquela corridinha do Tom Cruise é maravilhosa, velho. É muito bom, cara. Outra coisa, cara, você comentou comigo, Cruz, que eu não tinha percebido isso antes, mas esse cara aí, esse X5, ele parece muito... Como é que é o nome dele, cara? O John Krasinski, mas ele parece o John Krasinski do Paraguai. Aliás, pessoal, o John Krasinski, eu vou colocar pra vocês na tela. Depois da captura do X5, eles voltam pra AVT, eles colocam o X5 em um interrogatório, e ao mesmo tempo, eles pegam um Tempad e levam até Ouroboros. E chegando lá, a gente nota que o Ouroboros, ele tá construindo algum dispositivo para conter as ramificações que, como a gente viu no último episódio, elas estão crescendo exponencialmente. E isso para a AVT é prejudicial, porque pode colapsar todas elas, entendeu? Bom, e enquanto eles estão tentando arrumar o Tempad, o Casey, na verdade, descobre que a Miss Minutos está ajudando a Ramona Hunslaver, e por conta disso as comunicações entre os agentes da AVT não está funcionando, já que quem controla basicamente essa parte de comunicação e toda a inteligência artificial da AVT é a Miss Minutos. Mas é uma coisa que ele descobre, porém neste momento do episódio ele ainda não sabe a exata localização dela, já que ele está tentando localizar entre todas as ramificações que estão sendo criadas naquele momento, tá? Bom, e depois disso, voltamos ao interrogatório com o X5, né? Onde basicamente ele começa a provocar tanto o Loki quanto a B15 e o Mobius. Ele faz até uma provocação um pouco mais ácida, por assim dizer, com o Loki, e onde o próprio Loki utiliza isso como arma para tentar colocar um certo medo, impor algo, sabe? Parecer como se fosse um vilão mesmo, como ele era nas primeiras aparições deles aí na Marvel.
porém sem sucesso. Contudo, quem fica sentido nisso tudo é o próprio Mobius, né? Nessa parte a gente vê que o Mobius fica um pouco incomodado quando o X5 o questiona, perguntando se ele não queria entender, ver a real vida dele fora da VT, né? Sua vida real, basicamente. E o Mobius acaba o socando e perdendo o controle. Uma coisa legal de observar aqui, pessoal, é que, cara, chama profundidade de personagem, cara. Porque na primeira temporada de Loki, a gente viu que eles deram muito destaque pra a forma que Loki ele deixa de ser vilão e acaba virando um mocinho. Mocinho, na verdade, não. Ele vira um anti-herói. Na verdade, ele sempre foi. Só que de um vilão, na verdade, a premissa do Loki é ser um vilão, e ele se torna aí o protagonista da sua própria série como uma espécie de herói. E um dos pontos que a primeira temporada levantou, que eu acho que é um ponto muito válido, é toda a trajetória do Loki como vilão e como isso pesou pra ele quando ele começou a entender isso, como ele começou a entender que, na verdade, ele sempre foi um vilão e que, na verdade, agora ele tá querendo mudar. Então, o X5, ele cutuca aí o Loki. Que delícia! Questão mais psicológica e faz ele perder o controle. Outra coisa que é interessante também é exatamente o que foi discutido no primeiro episódio, que a gente até falou aqui, que é aquela questão de os funcionários da VT, eles têm uma vida fora. Tinham, no caso, né? Aquele que permanece tirou os funcionários da VT dessa vida. E X5 descobriu no último episódio, aí no primeiro episódio da segunda temporada, que ele tinha uma vida antes, assim como o Mobius, a B15 também. E dá pra ver que o Mobius, ele não fala muito sobre isso. Só que no fundo, ele fica incomodado por ser um funcionário da VT, mesmo sabendo que ele foi tirado da onde ele realmente deveria permanecer, sabe? E é exatamente o ponto, o ponto que o X5 cutuca também o Mobius e faz ele perder o controle. E essa sacada eu achei fenomenal. E um ponto importante aqui, pessoal, que a gente vê depois no diálogo, quando o Mobius e o Loki estão comendo a torta, é que o Mobius não tem medo da vida dele ser ruim, mas a vida dele ser boa. Porque isso vai ficar, né, cutucando os pensamentos dele, vai ficar pairando sobre a mente dele, como a vida dele poderia ser muito melhor daquilo que ele está vivendo. Então ele não tem medo do ruim, mas do bom. Então acho que isso é uma coisa também que constrói um pouco o arco do personagem. Bom, pessoal, depois de todo esse momento de estresse, né, como o Loki até fala, de colocar para fora um pouco as dores, a gente corta para uma cena do Ouroboros, onde ele vai basicamente colocar aquele dispositivo, né, e ele quer ir até a central do teatro temporal para colocar o dispositivo, para conter um pouco das ramificações. Porém, no momento que ele vai tentar abrir as comportas, né, tirar a barreira, dá um erro. Na verdade, aparece lá na tela que aura temporal incompatível, né? Então, naquele momento a gente não entende o que está ocorrendo, né? Mas um pouquinho mais pra frente a gente vai entender um pouco mais o que é aquilo. Tá, e depois disso, dessa parte do Ouroboros, a gente volta novamente para a segunda tentativa do Mobius e do Loki de interrogar o X5. Dessa vez eles bolam um plano melhor e não deixam o X5 entrar na mente deles novamente, né? Essa parte é bem bacana, pessoal, porque você tem o flerte do Loki voltar a ser vilão, sabe? Exatamente essa questão que a gente tava falando agora há pouco, porque você vê que os dois entram na sala, o Loki e o Mobius, pra interrogar o X5 novamente, tentar extrair dele informação de onde tá a Sylvie. Só que dessa vez o Loki, ele se tranca lá dentro sem o Mobius com uma espécie de máquina, que eu não sei qual que é o nome dessa máquina. Também não faço a mínima ideia, mas é uma máquina bem estranha. E a gente vê o Loki sozinho com o X5 e o Mobius lá fora da sala de interrogatório, desesperado, achando que o Loki vai fazer alguma coisa de ruim.
Então a gente tem um flerte muito legal que a gente fica, naquele momento a gente fica, cara, será que o Loki ele tá improvisando? Será que isso era um plano? Será que não era? Será que deu a louca no Loki de novo? Ele vai voltar a ser vilão? Uma recaída, sabe? E, cara, esse flerte me deixou bem incomodado no bom sentido, né? Então eu não sabia se o Loki ele tava realmente sendo um vilão novamente ou se fazia parte do plano. E sendo assim, ele consegue fazer então a pressão psicológica em cima do X5, extraindo dele informação da onde a Sylvie tá. Bom, e com finalmente o interrogatório terminado, eles conseguem arrancar a verdade do X5. Mobius, Loki e o próprio X5 vão atrás da Sylvie. Enquanto isso, lá no Terra Temporal, a gente vê que a B15 chegou com o Casey, né? Ela trouxe, na verdade, o Casey para ajudar o Ouroboros. E ali descobrimos, na verdade, que a aura temporal que está faltando é justamente aquele que permanece. Que aqui jaz, né? Foi jogar no Vasco. Então, realmente, com a falta dele e da Miss Minutos, que é a inteligência artificial, eu comentei antes. Peraí. Foi jogar no Vasco é foda, cara. Caralho, mano. Tá. Vamos lá. E sem a Miss Minutos, que é a inteligência artificial que eu tinha comentado anteriormente, não tem como eles abrirem os portões novamente. Então eles estão trancados, né? Dentro da AVT, eles não conseguem ir até o tear temporal. Bom, pessoal, nessa parte, então, Loki e Mobius, junto do X5, eles vão pra Oklahoma, na onde a gente viu no final do último episódio, na cena pós-créditos, aliás, que a Sylvie, ela está lá, no caso. Loki, então, tenta convencer Sylvie de voltar pra AVT e ajudar eles a tentar conter essas ramificações. Só uma observação, pessoal. Aqui, Loki quer convencer a Sylvie que ele entre na mente dela e ele quer entender aquela cena do futuro, que é a cena do elevador, no final do primeiro episódio. Ele quer entender por que ela estava lá, por que ela estava no futuro. Então ele precisa entender aquilo para ele tentar achar uma solução para o que estava acontecendo, porque ele acha que é aquilo que vai salvar todo mundo. Só refrescando a memória então, pessoal, no final do último episódio, a gente vê que o Loki ele foi pro futuro, onde a VT parecia um estado um pouco pós-apocalíptico, evacuada, e a gente vê que o Loki vê a Sylvie saindo de uma espécie de elevador. E a gente só tem isso de informação, a gente não sabe como chegou naquele momento. Então nessa parte o Loki quer convencer a Sylvie de ler a própria mente para tentar entender o que pode acontecer. E eles têm um diálogo bem interessante sobre o futuro não está escrito e etc. Coisa que a gente já está acostumado em ver em vários filmes aí. Enquanto isso, pessoal, em paralelo, existe um diálogo entre Mobius e X5, onde o X5 ele tá bem desconfortável em estar lá, ele quer sair de lá o mais rápido possível e acaba soltando que a Dox, aquela mulher que a gente vê no primeiro episódio também, ela tá tramando explodir todas as ramificações que aconteceram. Nesse momento, então, Mobius vai até Loki e Sylvie, fala o que ele acabou de descobrir. Sylvie, então, no impulso, acaba vendo as memórias do X5 e viu que no final do primeiro episódio, onde tinha um exército quase inteiro da AVT indo, na teoria, atrás da Sylvie, na verdade não, eles estavam indo para executar o plano de explodir as ramificações do tempo. Nesse momento, então, todos eles voltam para a AVT para impedir que essa explosão aconteça, né? Após voltar para a AVT, eles descobrem o paradeiro da Dox e do exército da AVT. Loki e Sylvie, então, após uma cena bem bacana, conseguem derrotar as tropas da Dox, mas já é tarde demais e ela conseguiu explodir todas as ramificações do tempo. Bom, pessoal, e aí neste embate final, a gente pensa que tudo deu certo, porém, não é isso que acontece. A B15 fala pro Mobius e o Loki voltarem pra AVT. Sylvie também acaba voltando, e lá eles veem que basicamente todas
ramificações foram destruídas. Novamente, vemos Sylvie confrontando o Loki, falando que a AVT é o problema. E numa tentativa falha do Loki conseguir manter a Sylvie ali, ela basicamente volta para a sua ramificação. Com o poder do roteiro. A gente vê claramente no painel que lá está sendo podada várias ramificações. Aí magicamente sobra a que ela estava. Mas tudo bem, acontece. E com isso, pessoal, a gente vai para cenas finais, né? Onde, por conta das podas que aconteceram, o Casey conseguiu localizar a Hunslayer, justamente porque não tinha mais tantas ramificações, então localizá-la ficou muito mais fácil. E basicamente o episódio termina com a Sylvie voltando para sua ramificação, se despedindo do Jack. E a gente vê ali ela um pouco pensativa sobre tudo que está acontecendo. Bom, e assim o episódio acaba. E aí, Lombardi, o que você achou do episódio? Acabou com um saldo positivo melhor do que o primeiro episódio, na minha opinião. Porém, tem alguns pontos bem negativos que eu acho que também deixam ele equilibrado de volta junto com o primeiro episódio. O primeiro episódio ele é bom, ele é bem fechadinho, ele apresenta um começo, um meio, um fim, um problema, uma resolução no próprio episódio. E o segundo, e é por isso que eu acho o primeiro episódio muito bom, o segundo ele tem alguns aspectos muito bacana, por exemplo, esse flerte com o Loki querendo ser um vilão novamente, a própria questão do Mobius e de alguns funcionários da AVT descobrirem que eles, na verdade, têm uma vida fora e isso acaba virando um dilema dentro da cabeça deles. Isso é explorado até que bem bacana nesse episódio. Mas tem alguns furos que eu acho que, por exemplo, esse da Sylvie, da ramificação dela, também tem, eu acho que em muitas partes do episódio a gente não entende muito bem qual que é o objetivo do porquê aquilo tá acontecendo, sabe? Por exemplo, a gente corta do episódio 1 pro episódio 2 e a gente, com base no que a gente analisou, descobre que tem um gap, na qual o X5 ele descobre no primeiro episódio que ele tinha uma vida antes, e no segundo episódio ele já voltou, ele já descobriu como voltar pra lá. Ele já descobriu onde ele vivia, então teve um gap, um certo gap aí. E a gente fica um pouco perdido de mãos atadas, então tem muitos núcleos lá, por exemplo, do Ouroboros, que eu acho que é um pouco perdido. Não é algo muito discrepante, mas é algo que me incomodou e eu gostaria que melhorasse nos próximos episódios. Mas e você, Cruz? O que você achou? A gente tem uma opinião parecida, mas diferente em alguns pontos. Eu acho que a série vai se caminhar entre duas tramas, até o que nos está sendo apresentado, desculpa, 3 tramas, que é realmente a Sylvie voltar para a equipe do Loki e ajudá-los a consertar toda a bagunça que eles mesmos causaram. Segundo, a trama do Ouroboros tentando consertar o teatro temporal e tentar conseguir colocar a máquina no eixo, apesar que agora com essa poda que aconteceu, talvez não seja tão necessário assim. Porém, como não tem ninguém, entre aspas, controlando mais, escrevendo ali no tempo, ramificações vão continuar sendo criadas. Então eu vejo que aquilo foi só uma solução paliativa, não uma solução definitiva. E a terceira e última trama, que é sobre o que a Hunslayer com a Miss Minutos está fazendo. Eu acho que esse também é um ponto que a gente vai andar. Não tô colocando aqui as sessões do Victor Timely, porque com certeza será abordado nos próximos episódios. Não achei tão jogado a questão do Ouroboros, já que isso vai fazer uma conexão, né? Acho que o episódio bom, é um episódio muito mais parado do que o primeiro, obviamente. É um episódio bem menos confuso, porque o Loki não tá indo e voltando mais no tempo, então fica mais coeso e mais claro o que está acontecendo. Claro, o gap que tem no começo, que é realmente, como o Lombardi falou,
é um ponto que pra mim não chega a ser incômodo, mas parece que tem uma falta alguma coisa ali, sabe? Até eles chegarem naquele ponto. Só simplesmente começou, sabe? Só começou ali. Como eles chegaram na pista do X5, sabe? Não fica claro como eles chegaram nisso. É por conta que a Bequim suspeitou dele no episódio passado? Fica vago, sabe? Então acho que é uma coisa que poderia ter pegado um pouquinho mais de atenção. Mas tirando esses pontos, é um episódio muito bom e ansioso aí pra que continue nessa linha. Cara, então existem algumas questões abertas aí, é claro, como uma conexão com o próximo episódio. O Tempad da Ravonna começa a emitir um sinal, então eu acredito que ela seja o core do terceiro episódio. Eu acho que, como a gente já sabe, a Ravonna, ela é o interesse amoroso do Kang, né? Eu não lembro se isso foi abordado ou não, mas acredito que a vinda do Victor Timely vai ser por conta da Ravonna e da Senhora Minuto. E aí a gente tem uma questão também muito legal, que é o seguinte: no material promocional e nas imagens vazadas, principalmente, a gente vê em várias artes que existe uma certa guerra civil dentro da AVT. Então parte da AVT ela quer uma coisa e a outra metade da AVT ela quer outra. E eles entram em conflito. O que a gente foi apresentado agora no final desse episódio. São seguidores de Docs, né? Basicamente. Exatamente. Então a parte da Docs é uma metade da AVT que quer fazer uma coisa, quer podar as coisas, quer podar todas as linhas. E a outra metade que tá com Loki e Mobius que não quer fazer isso. Afinal, a gente tem aí duas oposições aí lutando entre si. E eu acho que isso vai ter uma temática bem abrangente aí nos próximos episódios. São as minhas duas apostas aí. Ravonna com o núcleo do Victor Timely. E também a apresentação dessa espécie de guerra civil dentro da AVT. Bom, minhas teorias basicamente se mantêm dentro do próprio núcleo do Victor Timely e também da própria Ravonna com a Miss Minutos. No caso do Victor, como ele é uma variante do Kang e, óbvio, uma variante daquele que permanece, acreditamos que eles vão atrás dele justamente para conseguir a sua aura temporal. E também a gente vai descobrir um pouco mais como ele construiu o tear temporal, já que, de novo, os materiais promocionais a gente vê que ele apresenta este objeto num tipo de apresentação para um tipo de público, bem provavelmente no mesmo período do Brad, né, que ele tá sendo ator. Então, talvez se passe no mesmo momento, na mesma linha temporal, numa ramificação. Bom, isso são questões que a gente fica aí para os próximos episódios. Mas também quero convidar vocês para também discutir com a gente aqui nos comentários. Então, comenta com a gente também o que vocês acham aí sobre essas teorias, o que vocês acharam desse episódio, se não tá bom, se não tá bom. A gente vai também pegar para responder vocês. Então, obviamente, a gente também quer interagir com vocês, que isso também pra gente é muito importante. Não esquece de deixar o like aí, tá, pessoal? Compartilha se vocês puderem, se vocês quiserem aí também, se vocês acharem um conteúdo bacana. Isso vai ajudar bastante a gente. Exatamente. E pessoal, o mais importante, dinheiro vai, dinheiro vem. Mas o mais importante são as pessoas que estão aqui e agora. Um abraço, família. Tamo junto. Falou!